O Vilarejo e o Oculto, escrito por Victor Nascimento. Era por entre uma vigorosa floresta que se situava um exíguo e pacato vilarejo. Ele consistia numa união em formato circular, um tanto caótica, de irrisórias e singelas moradias de carvalho. Lá, os ventos vagavam desenvoltos, sopravam impiedosamente contra os extensos pinheiros que resguardavam os subúrbios, e eles então oscilavam pendentemente. A ventania acometia pelas incessantes frestas escarpadas das residências e, portanto, manifestava-se com um traiçoeiro vigor, trazendo consigo um desconforto gélido. Lá, o único modo de obter água era no riacho, que fluía impetuosamente, acompanhado por um rumor exaltado que se dava para perceber o ressoado a uma extensa longitude. Lá, o chilrear dos pássaros cessavam somente no crepúsculo, e então um semblante taciturno pairava nas cercanias, acentuando a penumbra do entardecer. Lá, eles eram excessivamente devotos à fé católica, tanto que, quase todas as noites, havia missa, que se principiava no prelúdio do poente e que se concluía no expediente umbrífero dele. Lá, a escassez de mantimentos era notória, coagindo um bando de indivíduos a passar boa fração do dia, que era habitualmente abrasador, à demanda de subsistência. Lá, sem embargo das adversidades, aqueles habitantes desfrutavam de uma existência moderadamente serena, mas que se viu remodelada quando, de súbito, tais sombras nefastas abateram-se sobre eles. "Vá, Lucy, busque água", disse Mary, e entregou 2 imensos baldes à sua filha. "Está bem, mãe", respondeu Lucy. "Traga um de cada vez. Mamãe está muito exausta para ir até o riacho." "Está bem, mãe, eu irei." Mary e Clarence eram os pais de Lucy, uma jovem de aparência esbelta, caracterizada por sua amabilidade e um sorriso encantador. E foi num dia idílico, de céu límpido e ensolarado, que Lucy encaminhou-se ao riacho, que se mantinha um tanto afastado do vilarejo, para reter água. No entanto, enigmaticamente, ela jamais retornou. "Onde está Lucy?" perguntou Mary a Clarence. "Espere, ela ainda não voltou?" "Não." Após decorrido um moroso período desde que Lucy foi ao riacho, no epílogo da tarde, uma patrulha foi mobilizada com a pretensão de localizar a mesma. "Encontramos apenas um vestígio de sangue que emergiu das margens do rio e que findou em meio à trilha", disse Paul aos pais de Lucy, que então desabaram em prantos. Rumores foram disseminados pelo vilarejo, de guisa ininterrupta, por intermédio do tradicional boca a boca, e neste mesmo dia, a notícia do indecifrável sumiço de Lucy havia se difundido por absoluto. E nisto, o vilarejo encontrava-se inundado pelo assombro. Os habitantes perambulavam com inquietação, suas órbitas dilatadas e vigilantes, inteiramente abordadas pelo temor, reprimindo qualquer pensamento acerca do ocorrido com Lucy. Alguns até relatam vislumbres fugazes de figuras escarlates entre a vegetação densa da floresta. Naquela noite, adormecer foi enfrentado com considerável provação, pois se encontravam agitados em suas camas, perturbados pela audição de sons inexplicáveis e desconcertantes que deixavam o coração descompassado. No esclarecer subsequente, alguns dos residentes que permaneceram ocupados até o anoitecer não demonstraram estar presentes naquele dia, e os familiares relataram sua desaparição a Paul, mas secretamente porque, por enquanto, esta informação não poderia espalhar-se ao vilarejo todo, que nem foi o de Lucy. Há muitas desgraças recaindo sobre ali. Pesou uma profunda apreensão entre os indivíduos designados para adentrar na floresta com o intuito de procurar alimentos. Tal sensação de pavor mostrou-se de feição incontrolável. "Temos de ir lá. Senão o vilarejo todo morrerá de fome. Por que tememos algum mal? Estamos em 7,
disse Carl para todos. Sim, deveremos ir. O animal que raptou Lucy ainda deve estar lá e temos chance de pegá-lo, disse Ralph. Me desculpem, mas e se não for um animal? Perguntou Roy. Temos machados. E vamos logo, senão não teremos muito tempo à luz do dia, respondeu Carl, e eles dirigiram-se para a floresta. A noite havia caído. Na igreja, Padre Walter, asseverando-se de que o perverso rubro que habita nas profundezas obscuras daquela vasta floresta encontrou aquelas terras desguarnecidas e que aquele vilarejo seria circunspecto de um morticínio, clamava a Deus, mesmo ciente de que, em vão, nas vigílias daquela noite, quando soube que a expedição de Carl ainda não havia retornado. Ele fora o único que erudia sobre a seita rubra, que naquelas circunstâncias era invencível. Não há irrestritamente nenhuma ação viável a ser realizada. Caso eles optem por permanecer naquele local, estarão sujeitos a um desfecho fatal. Por outro lado, caso procurem fugir, igualmente estarão fadados à morte. Mal sabendo que, enquanto isto, o indescritível acontecia lá fora, os vultos carmesins vagavam pelo vilarejo, o visitando, o dominando. Com sigilo e discrição, habilmente rompendo as portas trancadas, utilizando os machados que foram subtraídos da expedição. O breu da noite era pavorosa, uma névoa fantasmagórica pairava por ali e, junto dela, um vento glacial que sibilava ferozmente pelas redondezas, apoderando-se das moradas, que estavam de portas entreabertas, e cortando a pele dos corpos. Na aurora seguinte, o vilarejo não despertou de sua letargia, pois a generalidade de seus habitantes ainda repousava em seus leitos. Mas todos exibiam olhares inexpressivos, jovens e adultos, consumidos pela magreza inclemente, adornados com manchas ruborizadas e ressequidas. Mortos. Os sujeitos de mantos carminados ainda retiravam os corpos e prosseguiam com eles por meio da vegetação em rumo ao desconhecido, para que o rito fosse executado, de preferência, o mais pressuroso possível. Logo após, o vilarejo foi incendiado, e com sacrifício sanguíneo invocaram o tão temível que agora se alimenta dos corpos secos.